Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o CPTS11, um fundo de papel. A gente vai dar uma olhada nesse relatório que é o último emitido. Vamos olhar todas as atualizações, movimentações, tem coisas bem interessantes aí no relatório. Tem questão de rendimentos, a gente vai olhar também as expectativas de rendimentos aí futuras, tá? Então vamos ver questão de negociações, vamos ver tudo sobre o ativo, tá? De antemão peço a vocês que se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo, isso ajuda demais o crescimento. Deixa também seu comentário, qualquer comentário que você deixar aí já ajuda demais o crescimento do canal. Sem demoras, vamos direto aqui ao relatório. Temos um valor patrimonial de 2,89 bilhões de reais, tá? Isso vai dar R$ 90,97 por cota. Ele está sendo negociado nesse momento abaixo disso, está sendo negociado R$ 87,59, ou seja, está tendo um certo desconto aí, a gente já vê isso no P sobre VP, tá? Voltando ao relatório, a gente tem aqui uma taxa líquida aí do ativo de inflação mais 7,42, ou seja, a gente está falando de um fundo aqui, um fundo high grade, ok? Resultado mensal do ativo foi de 90 centavos, porém de dividendo distribuído foi 89 centavos, né? Ele fez um centavinho de reserva, tá? Talvez até prevendo essa questão de deflação, questão de redução aí na inflação. Inclusive, para quem já conhece o CPTS há um certo tempo, né? Sabe lá que teve aquele problema lá. Na verdade não é problema, né? Mas teve aquela redução nos rendimentos ali pós-deflação no ano passado, né? E a gente tá vendo algo similar esse ano quanto à questão de inflação, né? Claro, a deflação no ano passado foi bem mais forte do que o que a gente tá vendo esse ano, né? Mas a gente já teve aí mês com valor negativo, tá? E aí sempre fica aquela pulga atrás da orelha, aquele pensamento, será que vai acontecer? Será que vai chegar a baixar como aconteceu? A gente vai já ver o histórico dos rendimentos, tá? Até antecipando aqui, a gente consegue aqui trazer. No ano passado, a gente viu aqui que no mês 8, lá do começo do ano 2022 em diante, ele vinha distribuindo R$1,10, e aí quando chegou, passou até o período de deflação entregando um rendimento ainda, né? Mas aí tem aquela questão do delay das operações, né? E aí após esse período ele teve rendimentos aí bastante reduzidos, como a gente vê aqui, chegou a 37 centavos, né? 58 centavos, e aí depois ele veio se recuperando mês a mês, e ainda hoje não chegou ao patamar dos R$1,10, né? Se bem também que vale salientar, obviamente, nesse período aqui a gente teve inflação muito alta, né? Inflação mais alta do que a gente está vendo hoje, né? Claro, hoje está praticamente zerada a inflação. A última inflação anunciada foi de 0,12. Nesse período aqui a gente tem meses aqui com inflação superior a 1% ao mês, tá? Enfim, isso aí, claro, muita gente acabou entrando no ativo nesse período, né? E aí ficou naquele anseio de ter esses rendimentos de R$1,10 por muito tempo. E aí chegou a deflação, o fundo caiu bastante de cotação e vem se recuperando, tá por volta aí dos 88, 90 centavos de rendimento, tá? Fica esse detalhe aí. Já a gente vai entrar na questão de rendimentos e vamos olhar a DRE, tá? Mais à frente. Cotistas por volta de 228 mil cotistas. Temos aqui a quantidade de 63 créditos em carteira, né? Aumentou inclusive 3 aqui, 3 operações. Número de devedores, 45 devedores, aumentou 2 devedores em relação ao mês anterior, tá? Vem seguindo aí, pulverizando a carteira. A gente vai já olhar a questão da carteira ativa, uma carteira bem pulverizada, já antecipando para vocês, bem distribuída, tá? E é um fundo também que faz bastante negociação aí, bastante ganho de capital. Um dos fundos aí que mais fazem ganhos de capital através de negociações, que faz mais giro de carteira, se não o maior, né? Aqui a gente tem, considerando as taxas médias das operações atreladas à inflação, tá? A inflação mais 6,97 e a das operações atreladas à CDI mais 3,67, tá? Os ativos seguem 100% adimplentes, temos um retorno aqui desde o início bem superior ao que a gente tem aqui comparando com o CDI, né? Como também o IMAB, até mais próximo, mas o CPTS ainda está à frente, considerando desde o início, tá? Questão de rentabilidade. Também superior ao Ibovespa e ao IFIX, o CPTS com 75,9% de rendimento. É um fundo que data desde de 2014, tá? Aqui a gente tem a taxa interna de retorno da carteira de FIIs dele, tá? Ele tem bastante FIIs em carteira. Uma taxa interna de retorno de 12,6%. Quanto à carteira de CRIs, a gente tem a taxa de retorno da carteira de CRIs de 13,2%, ok? Aqui a gente tem os comentários de gestor, vai citar que segue a estratégia high grade, tá? E segue também reciclando o portfólio. Quanto à questão de dividendos, ele teve de resultado aqui embaixo 90 centavos, porém ele distribuiu 89, fez 1 centavo de reserva. Quanto às movimentações da carteira, ele comprou aí 191 milhões operações aí a taxas de inflação mais 6,8 e vendeu 140 em taxas aí de inflação mais 6,96, tá? Até comparando com meses anteriores, ele fez, apesar de ser um valor bem alto aqui, né? Comprando com meses anteriores um volume de compras até pequeno, né? Se comparado com o mês anterior, por exemplo, só o mês anterior ele fez aí mais ou menos 500 milhões aí de aquisição, 500 milhões de vendas, tá? É um fundo já, como eu falei, bem conhecido pela ciclagem de carteira. CPTS
Tem uma média aqui de liquidez aí de 6,3 milhões negociados por dia, considerando os últimos 12 meses, ou seja, a liquidez não é problema para o ativo, né? Até porque ele tem uma quantidade bem alta de cotistas, superando aí os 228 mil cotistas. Quanto à alocação, a gente vai entrar em mais detalhes mais à frente, assim como também a carteira de crédito e a carteira de FIIs, veremos de forma detalhada. Ele vai falar um pouco sobre o cenário macroeconômico, ok? Questão do Tesouro Americano, iFix, a gente vai pular essa parte. Novamente, questão de iFix aí, fundos aí que seguem com descontos relevantes nas negociações no mercado secundário, tá? Mas a gente vai passar isso já para entrar novamente na questão do CPTS em si. Ele vai citar aqui que o fundo, né, para quem já conhece, era um fundo que tinha uma proposta inicialmente lá no início, né, 2014 ali, o fundo era um perfil high yield, né, era um fundo de alto rendimento, fundo de alto risco. Aí ao longo dos tempos aí, ele foi migrando para a estratégia high grade, que é o que ele é hoje, né? Hoje ele é bem conhecido por ser um fundo high grade, mas nem sempre ele foi assim. Ele vai citar um pouco sobre a estratégia high grade, né, que possui uma liquidez mais elevada, também um risco de default menor, né, até porque você tem taxas menores. Aqui a gente tem uma comparação aí da taxa de carteira, né, do CPTS com a aquisição, aí, com a taxa ponderada de aquisição e a NTN-B, né? Principalmente a NTN-B aqui em cinza e a taxa da carteira em azul, né? A gente vê que inclusive aí nesses últimos meses aí teve um aumento nesse spread, nessa dessa diferença aqui. E aí faz com que não só na questão do CPTS, né, quando você tem a redução na NTN-B, né, e os fundos seguem ali naquele mesmo patamar ou subindo, tem aquele spread ali maior de rentabilidade para os FIIs, né, e aí faz com que os fundos sejam até mais atraentes, né, já que você tem uma rentabilidade superior, bem mais superior à renda fixa, por exemplo, né, que é tida aí como bem mais segura do que a renda variável, que são os FIIs, tá? Aqui a gente tem a respeito do que ele sofreu. A gente viu na questão de rendimentos, ele caiu bastante de cotação, né? A carteira de FIIs dele caiu bastante de preço, a carteira de recebíveis também. Ele cita que a carteira de recebíveis vem se recuperando lentamente, tá? A carteira de CRIs e a carteira de FIIs também vem se recuperando desde então. A gente vê muitos fundos não só de papéis, né, mas principalmente fundos de tijolos aí subiram bastante de cotação nos últimos meses. Aqui ele vai falar um pouco sobre as compromissadas, tá? Mais à frente a gente tem detalhes sobre as compromissadas, beleza? Mas já antecipando aqui a gente vê o custo aí da compromissada em comparação aí com a carteira de CRIs, né? A gente vê inclusive esse mês aí ele teve um custo superior à rentabilidade, tá? Inclusive de 2023 para cá, desde 2023, esse é um mês que teve aí o pior desempenho, né, na carteira de compromissadas, foi no caso menos 0,42, ok? Em alguns meses até chegou a ser positivo aqui, ó, no caso no mês de abril aqui, tá? Nos últimos meses aqui, o pior caso aqui que a gente tem aqui é esse daqui, que foi menos 0,9, não é isso? Também temos aqui um bem positivo aqui, que chegou a quase 1%, mas enfim, na verdade tem um aqui, ó, né? Menos 1,16 foi o pior resultado aí da carteira de compromissadas, né? Na carteira da alavancagem. Mais à frente a gente vai entrar em detalhes sobre essa questão da alavancagem, né? Lembrando, o fundo de papel tem impacto bem diferente aí da questão comparado com fundos de tijolos. Aqui temos uma tabela de sensibilidade comparando o preço que ele está sendo negociado nesse momento, né? 87,59. O mais próximo que a gente tem aqui, 87,62, tem um retorno esperado aí de inflação mais 6,96, né? Já descontada a taxa de administração, né? Sem a taxa de administração seria de inflação mais 8,01. Descontado seria por volta de inflação mais 7, né? Arredondando para cima, tá? Ele tem até um certo desconto, né? Quanto maior o desconto, maior será essa rentabilidade aqui na tabela de sensibilidade. Porém, o desconto não é tão grande, mas ainda é um certo desconto aí. P sobre VP indica aí 4%. Aqui a gente tem um pouco do histórico do ativo, né? Ele já negociou aí 15,6 bilhões em compras acumuladas. Isso aí a gente tem uma noção de quão grande é o volume de negociações aí feitas pelo CPTS, né? Sendo no caso aí 142 CRIs. Ele também vai falar aí que as operações high grade foram mais rentáveis, tá? E também do retorno histórico aí do ativo de CDI mais 3,3 e IMAB mais 3,8. Também cita aí a questão da experiência, né, do fundo imobiliário, CPTS, no caso aí, que é um fundo bem antigo, né, como eu falei, é datado lá de 2014, né, e ele cita aí que muitos fundos de crise nasceram aí no período pós-pandemia, né, e ele, por ser mais antigo, ele tem uma experiência maior, claro, né, obviamente, e aí tende a gente sempre tem, né, quanto mais experiência, melhor. Ele vai citar um pouco da questão da experiência. Aqui ele tem negociações, aqui o fluxo de crise lá desde 2014, né, de lá para cá. Aqui tem todos os fluxos de CRIs, tá? Aqui a gente tem questão de distribuição de rendimentos, algo bem interessante. Aqui a gente vê que 2014 para cá, o fundo ganhou aí, todos os anos ganhou do CDI, né, em questão de rentabilidade. E 2023 para cá, né, pegando esse ano 2023, é o único ano, é o primeiro e o único ano aí que ele tem perdido para o CDI, né? Inclusive os últimos 12 meses também tem perdido justamente naquele período onde a gente viu ali
que teve a questão da deflação, né, ele teve essas quedas aqui de rentabilidade e aí automaticamente a cotação do ativo caiu bastante, tá? A gente vê aqui esse intervalo aqui pegando ali desde novembro de 2022, né? Pegando lá para cá, no fundo deu uma recuperada aí até o mês 6, ele teve a recuperação, mas imagine nesse período aqui a questão de rentabilidade que ficou lá embaixo, né? Porque a cota caiu muito e a cota tem um peso muito significante aí na questão de rentabilidade, além dos rendimentos que também diminuíram. Quanto à questão de emissão, o fundo já passou pela sua 12ª emissão, aqui em questão de rentabilidade, comparando desde o início, apesar daquela redução que a gente viu, ele ainda está acima do CDI, tá? Ainda está acima do IFIX e acima do IMAB. A gente vê aqui naquele período que a gente viu lá no gráfico que caiu, ó, ele chegou aqui a perder pro IMAB, né? Mas aí com aquela recuperação ele voltou a estar superior em questão de rentabilidade. Em questão de compras, o fundo fez aqui 191 milhões de negociações de compras, tá? De vendas, 140, apesar de ser um volume bem alto, como eu falei, ainda é inferior a meses anteriores, tá? Inclusive, essa questão dessas movimentações, a gente vai ver lá na DRE que teve um impacto, tá? Em comparação com os meses anteriores, teve um lucro maior nos meses anteriores. Adiante veremos isso, tá? Lá quando a gente for traçar algumas expectativas. Aqui questão de compra e venda de FIIs, na carteira de FIIs do CPTS, a gente vê que ele comprou aqui HGLG, também o LASC11 aqui, no caso 44 milhões e 20 milhões respectivamente, né? Questão de vendas aí, vendeu 55 milhões de TRXF e também 9,5 milhões de HSRE. Aqui temos o comparativo da carteira de FIIs do CPTS com o IFIX, a gente vê que ele está à frente do IFIX, tá? Aqui a gente tem os fluxos aí nos últimos anos, e aqui a gente entra então na DRE do ativo, considerando aí o mês de julho, que é o último mês que a gente tem aqui, né? Sempre tem aquele delay ali, a gente tá no mês de, praticamente agora setembro, né? Tá no último dia de agosto, a gente tá em praticamente agora setembro, no início de setembro, e a gente tem o relatório que é referente ao mês anterior, né? Caso agosto, que aí foi referente ao mês de julho, tá? Sempre tem esse delay aí. Receitas, 38 milhões, inferior ao que a gente tinha aqui no mês de junho, inferior também ao que a gente tinha no mês de maio, né? Superior aqui aos 3 meses antecedentes a isso. No caso, o destaque aqui na questão de receitas foi os ganhos de capitais, né, de forma negativa, que foi inferior aí aos últimos 2 meses anteriores, né, junho e maio. Isso até a questão, como eu falei lá, o volume de negociações foi inferior, né? E ele faz muito ganho ali naquela questão de movimentações. Isso aqui eu estou falando o ganho de capital de FII, tá? A gente viu aquela tabela lá, foi movimentações de CRIs aqui, que são esses resultados aqui, ó. E a gente vê que também foi menor, se bem que ele tem um peso bem menor se comparado com os ganhos de capitais provenientes da carteira de FIIs, como a gente vê aqui, tá? Teve uma negociação, foi um volume pequeno, mas aí não chegou a acompanhar na carteira de FIIs, que a gente vê, apesar daqueles volumes de compra e venda lá de 55 milhões de TRXF, né, como a gente viu aqui, e 44 milhões de compras, principalmente a questão de venda, né, venda e compra ali, mas apesar desses valores aí, ele não conseguiu atingir o que ele teve de ganho de capital. E a gente vai ver mais à frente que o ganho de capital tem um peso bem significante, como a gente vê aqui, ó, na rentabilidade do ativo, né? Claro, os rendimentos dos CRIs aqui vão ser o principal, mas a gente vê aqui que quase, praticamente é metade do que a gente tem aqui de rendimento de CRIs, ele consegue fazer com ganho de capital, né? Dando uma turbinada aí nos rendimentos. A gente tem, então, de resultado 38 milhões, né? Já descontado os 9 milhões aqui de despesas, o fundo teve, então, de resultado 28 milhões, 0,6, ele distribuiu 28,2, que isso equivale a 89 centavos, né? Se ele tivesse distribuído o valor inteiro, seria 90, fez 1 centavo de reserva. A reserva que ele tem acumulada é 2 centavos, talvez essa redução que ele fez aí, já prevendo essa questão aí da inflação baixa, né? De ter valores ali, de ter essa expectativa de fundos que têm operações atrás da inflação, terem uma redução nas atualizações monetárias, enfim, como inclusive a gente viu acontecer com o CPTS aí, momentos em que teve a queda drástica aí nos rendimentos, talvez ele venha se preocupando em fazer um pouco mais de reservas, né? Vamos acompanhar nos próximos meses aí se ele vai conseguir manter esse patamar de rendimentos. Quanto ao meu palpite, tá? Inclusive deixa aí nos comentários seu palpite de rentabilidade, né? Quanto é que você acha que o fundo vai anunciar? Vou chutar aí valores entre 85 e 89 centavos, tá? Nesse intervalo aí de 89 para baixo, até porque a inflação aí tem o delay também das operações pegar esses indexadores, né? E vai chegando aí aquele valor ali de inflação bem baixo, né? 0,12 que a gente tem no último mês. Provavelmente ele vai pegar muitas operações com o indexador de inflação negativa, né? Vai pegar a deflação lá que a gente teve em junho, anunciada em julho, né? De menos 0,08, e aí tem a tendência de ter essa redução, tá? Mas vamos acompanhando, sempre torcendo para o fundo entregar cada vez mais, né? E convido você aí a participar do nosso canal aí, se inscrevendo, deixa o like no vídeo aí, tá? Também deixa seu comentário.
beleza? Vamos continuando aqui, tem uma média de distribuição aí de 82 centavos, tá? Considerando aí de agosto de 2022 para cá, ok? Então, aqui é um comparativo de rentabilidade, né, de resultado obtido e de resultado, no caso, distribuído, né, valor de, que ele realmente teve de resultado e valor que ele realmente distribuiu. A gente viu aqui no último mês ele fez a reserva de 1 centavo, tá? Aqui a gente tem o histórico aí, considerando os últimos 12 meses. Aqui, quanto à questão de liquidez, o fundo teve aí 6,2 milhões, né, de reais negociados por dia, liquidez bem tranquila, tá? Ele vai falar um pouquinho sobre os volumes negociados, número de cotistas, tá? A gente já viu já a questão do número de cotistas também bem alto. Questão de alocação aqui da carteira de CRIs, na verdade do patrimônio total, né? A gente vai entrar mais à frente em detalhes só da carteira de CRIs. Ele tem aquele patrimônio total 29% alocado no setor aí, logística industrial, também 16,9% em shopping e 27,7% em cotas de FIIs, tá? Quanto aos devedores dos CRIs, agora falando somente dos CRIs, devedores únicos, a gente tem aqui o FII General Shopping com 6,1%, tá? Temos o Grupo Mateus também, aí que seria o segundo maior exposição, 4,6%, ou seja, todos os devedores aí estão bem abaixo dos 10%, né? Questão de exposição, o CPTS aí tá bem tranquilo, a gente vê esse valor aqui de 27%, mas aí são as cotas de FIIs que a gente vai ver mais à frente, beleza? Aqui, quanto à carteira, temos aqui uma taxa média de inflação mais 6,97, representando aí 67,7% do portfólio, e CDI mais 3,67, representando aí menos de 1%, né? Quem predomina mesmo aqui é a inflação mais 6,97%, ou seja, a gente está falando de um fundo aqui, de um risco de crédito aí bem baixo, né? Um fundo bem tranquilo, um fundo high grade, para ação bem tranquila aí, quanto à questão de taxa, né? Os fundos imobiliários aqui 27,7%, aqui a gente tem a evolução do spread over da carteira, tá? Atualmente aí 1,47. Aqui a gente tem a carteira de CRIs de forma resumida e aqui a gente tem ela detalhada. A gente vai ver aqui que as operações aqui tem pesos aí bem pequenos, né? A gente vê que a operação, no caso da carteira de crédito aqui do setor comercial, maior posição é 2,88, 3,37 aqui no setor do varejo. Como a gente viu, o maior devedor que vai ter aí em resumo, né, vendo de forma resumida, é o General Shopping 6,1 e o Grupo Mateus com 4,6, tá? A gente vai vendo aqui que são muitas operações aí, todas aí, bastante operações pulverizadas, como a gente vê aqui, ó, bastante operações com peso aí abaixo de 1%, tá? E mais operações ele vai separar aí por segmento. E aqui a gente então entra na carteira de FIIs, que refere-se àqueles 27,7% de posição que ele tem. O maior FII que ele tem em carteira HBRH, tá? HBRH com 2,4% de posição, os demais vão estar abaixo disso, ok? Aqui a gente tem a questão por tipo aí desses FIIs, tá? A gente tem aqui a maior parte aí, são setores aí, voltados aí para fundos de tijolos, né? E tem contratos típicos, tá? Também tem uma posição em contratos atípicos, também temos aqui FIIs de crédito, tá? FIIs voltados aí para o setor de incorporação. Por segmento, a gente tem 23% em renda urbana, 23,4% do setor logístico, 27,2% em lajes corporativas, ok? Aqui a gente tem a questão, então, das compromissadas, né, da alavancagem. O fundo tem aí 16,75% do PL alocado em operações compromissadas, tá? Há uma taxa aí de CDI mais 8,1%, ok? CDI mais 0,81%, né, na verdade. CDI mais 8,1% seria uma taxa monstruosa aí, no caso da alavancagem, ok? É até um valor bem expressivo, né? 16,75% do PL. É um valor até que bem considerável, está acima aí de 15% de posição em compromissadas, beleza? Mas lembrando, é um fundo de papel, né? Vai ter um impacto bem diferente do que a gente teria se fosse essa posição em um fundo de tijolo, né? Que depende ali dos aluguéis para pagar a alavancagem. Aqui é um fundo que tem seu indexador e tem um indexador da sua alavancagem, né? Caso um baixe, o outro também vai baixar. Caso ele suba, subindo ali o valor da compromissada também vai subir o valor da arrecadação, já que ele tem os mesmos indexadores, ok? Aqui a gente tem um fluxo aí das operações, tá? E aqui a gente tem a indústria de FIIs. Aqui vai falar um pouco sobre a indústria de FIIs, é um resumo bem interessante. Inclusive tem coisa bem interessante aqui pra gente ver. Atualmente a gente tem 493 fundos listados, né? Considerando aqui o último valor que ele tem aqui de 2023, tá? Temos aí no total ainda pela CVM de 841. Temos aqui um comparativo bem interessante aqui do valor patrimonial com o valor do mercado. Isso aqui, galera, não é falando só do CPTS, tá? É falando de toda a indústria de FIIs, ok? A gente vê aqui a questão do valor patrimonial. Teve até, se puxar aqui, talvez aqui tenha até uma redução nessa comparada, né? A gente puxar uma linha aqui, ó. Tem uma leve reduzida de maio para junho, né? Porém, na questão do valor patrimonial, quanto ao valor do mercado aqui até deu uma subida, a gente viu aí muitos fundos tiveram uma subida significante, né? Nos últimos meses, a gente viu aqui que em junho teve uma elevação nesse gráfico aqui, na parte da coluna em preto aqui, que marca o valor de mercado, tá? Teve uma redução no patrimonial, mas teve uma leve elevação no valor de mercado, tá? Número de investidores aí crescente, ok? Aqui comparativo aqui do IFIX com o NTNB, né? A gente vê aqui a abertura ali que a gente tem no gráfico, tá?
Aqui a questão do dividend yield, comparando a NTNB com o yield do iFix também, ok? Mais interessante que a gente também tem um detalhe aqui, seria esses dois gráficos aqui, né, de valor de mercado e quantidade de FIIs, né? De valor de mercado a gente tem aqui os CRIs, representam aqui 32% do valor de mercado, tá? A gente tem os fundos de tijolos aqui, vai ter logística, shopping, né? Somado aqui vai superar o percentual dos volumes, dos valores dos CRIs, tá? Dos fundos de papéis. Algo bem interessante aqui, né? E aqui a gente tem a quantidade de FIIs listados, a gente tem de CRIs, a gente tem 90 CRIs, de setor logístico tem 75, né? Claro, somar os de tijolos aqui vai superar a quantidade dos de CRIs, né? Até porque tem vários segmentos aqui, tá? Mas algo bem interessante aí, uma curiosidade bem legal, tá? Mais à frente a gente tem aqui o detalhamento das operações em si, lembrando, é um fundo de baixo risco, né? CPTS11 tem uma carteira de FIIs aí com um valor bem considerável, né? Um peso bem considerável, 27,7%, né? Teve essa questão da deflação no ano passado, que o fundo sofreu bastante, inclusive a carteira de FIIs do ativo caiu bastante de preço, né? Caso teve a questão da deflação, muitos fundos caíram bastante de cotação, né? Tinha aquela questão da taxa de juros que estava lá em cima, e aí muitos fundos mergulharam a cotação. O fundo sofreu bastante aí com essa questão da carteira dele, né? Vem se recuperando também aí questão de rentabilidade do ativo, né? Questão é que ele vem se recuperando e tem essa questão dessa deflação agora. Fica essa expectativa de como é que ele vai se comportar para os próximos meses, né? Esse período aí pós... meio que a gente ainda está no momento de deflação bem baixo, né? Mas aí vamos acompanhando aí os meses futuros. Deixa nos comentários se você tem um CPTS11, pretende ter ou se já teve, tá? Convido você também a participar do grupo do Telegram. Para participar do grupo do Telegram, só clicar no link que vai estar aqui abaixo do vídeo, tá? A gente se vê por lá. E isso era tudo que a gente tinha para ver hoje. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!